Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Vida dos Santos, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um religioso, Bispo de Bobbio. Ele fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e foi muito conhecido por duas grandes atitudes que ele teve na sua região. A primeira, ajudar muitos pobres, a colaborar para que as pessoas entendessem a necessidade de ajuda aos pobres, e a segunda, pela promoção da santidade do clero. Então ele incentivava para que os padres se tornassem santos. Este homem chamado Antônio Maria Gianelli, ou mais conhecido como Santo Antônio Maria Gianelli, nasceu em Sereta, perto de Chiavari, na província de Gênova, em 12 de abril de 1789. Ele entrou no seminário aos 19 anos e foi ordenado sacerdote 4 anos depois, professor de letras e professor de retórica também. Uma certa vez, para receber o bispo, que na época era o Lambruschini, ele organizou em Gênova uma peça de teatro intitulada A Reforma do Seminário. E se você é um estudante, um seminarista, um padre, não conhece ainda essa peça, pesquise, porque essa peça é muito, muito linda. E teve também uma fama muito grande na época, as pessoas comentavam muito dessa peça. De 1826 a 1838, ele foi padre em Chiavari. Esse período é um período onde ali na Itália se criavam muitas instituições. O nosso padre Gianelli, lógico que também criou a sua instituição. Primeiro teve o nome de Sociedade Econômica, que era uma instituição cultural, era para promover a cultura na cidade de forma correta, não aquela cultura, aqueles teatros pagãos e tudo mais, era para promover uma cultura mais consciente, uma cultura mais cristã. Logo depois ele começou a receber muita ajuda das pessoas mais ricas da sociedade e também essa instituição passou a se chamar Damas da Caridade. Depois de um tempo, que aí as Damas da Caridade se tornaram as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Por que até 1838 nós estamos falando? Porque em 1838 ele foi eleito bispo de Bobbio e foi ajudado pelas grandes pessoas, os grandes nomes da sociedade ali de Bobbio, ali da região de Gênova, para que ele fosse eleito o bispo. Ele, 2 anos antes de falecer, ele criou uma pequena congregação missionária que pregava a palavra aos mais humildes. Como ele não parou esse trabalho, mesmo com o trabalho mais cultural, ele não parou de ajudar os pobres. E ele fez um trabalho aí de missão, de levar a palavra às pessoas mais pobres. Em 1838, ele, se tornando bispo, ele fica ali como bispo mais ou menos até 1846. Ele vem a falecer no dia 7 de junho de 1846. Praticamente aí 8 anos depois que ele virou bispo. Deixou um legado muito bonito, deixou uma difusão cultural dentro da região de Gênova muito alta e também o trabalho de caridade aos pobres que as pessoas herdaram deste grande santo chamado Santo Antônio Maria Gianelli. Um belo dia, ao falar de Gianelli, que foi santificado, foi beatificado pelo Papa Pio XII, mas santificado mesmo pelo Papa João Paulo II. O João Paulo II fez um discurso que ele disse mais ou menos assim, quando ele foi falar de Santo Antônio Maria Gianelli. Que Santo Antônio Maria Gianelli era um homem inteligente e clarividente, culto e sensível às correntes ideológicas da época. Sabia muito bem que a meditação pessoal das verdades reveladas por Jesus pode criar convicções firmes que formam consciências e iluminam as mentes. Bonitas palavras do nosso querido João Paulo II, ele que canonizou uma série de pessoas, uma série de santos e deixou essas palavras do nosso querido Santo Antônio Maria Gianelli. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like,
né? Convida outras pessoas para assistir esse vídeo também. Já que você já deixou o seu like, você vai convidar um amigo? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para que você receba as próximas notificações. Um grande abraço pela intercessão de Santo Antônio Maria Janelli. Que Deus te abençoe.